Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E para isso, nós voltamos aqui para abordarmos a questão da cidadania, do conceito de cidadania. Nós vimos um pouco sobre cidade, um pouco de estado, né? Vimos aí sobre a questão da lei, da questão das nossas referências teóricas quando se trata de governança, os tipos de governança, e nós vamos agora discutir mais um pouco sobre a questão da cidadania. E no nosso encontro anterior, eu perguntei para vocês, nós só temos direitos quando falamos de direitos, né? Vimos aí que temos esferas de direitos, né? E para isso, para voltarmos um pouco, entender sobre essa questão dos direitos e deveres, nós precisamos especificamente conceituar o que é cidadania. O que é ser um cidadão? Essa questão da cidadania, ela é algo que se refere a um conjunto, né, de direitos e deveres, né, que constitui o exercício da vida política dos indivíduos em uma sociedade. Então, quando se fala de cidadania, está se falando do papel do cidadão em sua comunidade como um todo, né? Essa questão da ciência política, cidadão e o seu papel é algo que é ligado à ideia de cidade, né? É a reflexão sobre o significado, então, do que é cidadania. Quem seria o cidadão, né? Qual seria a sua importância enquanto cidadão dentro da ciência política, né? Então, essas questões, elas relativamente estão sendo debatidas, né? Elas estão sendo alimentadas e nós temos grandes referências, né, ao decorrer da nossa história. Por exemplo, Moses Philem, lá na Grécia, ele tinha essa questão do cidadão e as cidades, cidadania, cidadãos, cidade. Ele entendia que a cidade ela era moldada, né, e viabilizada pelos cidadãos, né? Havia assim um governo e um conjunto de normas como em várias outras sociedades, mas o seu principal diferencial naquela época se encontrava era na não existência de uma autoridade soberana. Ou seja, havia uma fonte de autoridade que vinha da própria comunidade. A comunidade, sim, ali em si, ela era a maior autoridade. Então, nós temos também filósofos políticos, como o italiano Nicolau Maquiavel. Muitos de nós já ouvimos aqui falar que ele foi considerado, né, um dos fundadores da ciência política moderna, e também ele sempre ressaltou a importância do cidadão em suas obras, né? E segundo ele, Maquiavel, o povo seria sempre responsável pela preservação da comunidade. É por isso que nós temos que sempre buscar pela preservação da sociedade civil organizada, né? Porque aí também tem-se uma preservação a caráter de comunidade, né? E para Maquiavel, ele tratava o Estado como uma unidade política também soberana, né? Por quê? Por conta da sua estrutura própria, né? Politicamente organizada, diferente de que gente de governo, né? Porque naquela época Maquiavel
já fazia apontamentos que essa questão de, de se ter uma estrutura própria tenderia, de forma natural, o governo ele cair em ruínas, né? É o que atualmente se discute muito e se vê muito dentro da ciência política, né? A ruína de grandes governantes, de grandes governos. Mas aí vem a pergunta: quem seria o cidadão, né? Como seria esse cidadão anteriormente? E lá nas cidades antigas, na época de gregos e romanos, existiam normas, né, na sociedade que elas eram pautadas, como eu já citei anteriormente para vocês, em relação à religião, né? E por isso ali era considerado cidadão somente o indivíduo que participava do culto da cidade. Se ele fosse impossibilitado de pertencer a duas religiões ao mesmo tempo, não era possível ele ter uma dupla cidadania, ok? Então, através da religião, ele era considerado um cidadão, um indivíduo, né? Através do seu culto, da sua religião. Ele não poderia participar de duas religiões. Por exemplo, nos dias atuais, o que nós temos governanças, não, o governante ele não pode participar, não deveria participar de uma ou mais coligações partidárias, né? Mas a gente sabe que há aí uma conjuntura, um apoio que trazemos para a dialética atual, um apoio partidário, né? Que acabam se unindo para poder fortalecer aquela representatividade. Então, nós sabemos que a questão da participação do culto, naquela época, ela era vista como essencial, pois garantia os direitos civis, que nós vamos discutir mais à frente, né? Já os estrangeiros, naquela época, eles careciam desses direitos, né? Uma vez que o acesso ao culto lhes eram proibido, tá? Já lá em Atenas, durante o período democrático, não eram concedidos direitos de mulheres, crianças, escravos, migrantes e imigrantes, pois eles eram considerados, eles não eram considerados cidadãos. Olha só, gente, para vocês verem como a questão do negacionismo ele já vem há muitos anos. Então, o que nos arremete que atualmente o cidadão, ele como membro do Estado, ele usufrui de muitos direitos, né? E direitos civis e direitos políticos, né? E que esses direitos, através desses direitos, desempenham deveres, né? Que eles são atribuídos pela sociedade a qual esse sujeito, esse cidadão, ele pertence, né? Também dá uma ideia de membro de Estado, não vindo a limitar esse cidadão, né? De acordo com o território nacional que ele nasce, né? No Brasil, por exemplo, nós temos estrangeiros, né, que para obter a cidadania brasileira, ele casa com uma brasileira e basta ter um filho, né? E aí daí ele já ganha o título, a nacionalidade brasileira, né? Então nós vemos isso aí como até algumas pessoas, alguns especialistas, eles discutem muito sobre essa questão, porque para nós brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande, né, de adentrar em outros países e
e de nos legitimarmos com outra nacionalidade. Já em nosso país, há uma facilidade muito grande, né? Há casamentos, como posso aqui citar, há casamentos combinados, né? Por conta dessa questão de uma pessoa querer ter uma dupla nacionalidade. Então, isso traz um grande incômodo para muitos brasileiros em relação a essa questão da aquisição do direito à cidadania ou cidadão brasileiro. Anteriormente, nós discutimos as formas de organização política, que nós temos a aristocracia, a oligarquia, o absolutismo e a democracia, né? E também volto a reforçar para vocês aqui a questão dos direitos, que constitui um conjunto de normas que são coercitivamente executáveis, ou seja, reconhecidas, estabelecidas ou aplicáveis por órgãos institucionalizados que regulam a vida em sociedade. Esses direitos são os civis e os políticos. Nós iremos discutir bastante sobre essa questão dos direitos civis e direitos políticos. Especificamente, os direitos civis e políticos são os objetos de estudos da ciência política, né? Em seu conjunto com a ciência jurídica, né? Porque quando se fala de ciência política, como eu já citei para vocês anteriormente, é algo que vem muito a ser abordado no âmbito do direito, do jurídico, né? Que anteriormente, quando se falava somente, era algo mais voltado para a questão da área jurídica, né? O estudo dessa particularidade da ciência política, ela era muito mais voltada para a área jurídica. E aqui eu trago de Lefort algo interessante sobre a questão do espaço da política também, que iremos discutir posteriormente. E eu gostaria de convidá-los a repensar sobre esta pequena frase, a este pequeno questionamento, né? Quando se fala de ciências políticas, direitos, cidadão, cidadania, quero fazer aqui uma breve provocação, né? Sobre a questão da ética. Quem tem medo da ética, né? Seria importante nós discutirmos essa questão da ética? Pergunto aqui para os meus alunos, né? E gostaria de deixar essa inquietação para discutirmos em momento interativo. Mas vamos voltar aqui um pouco sobre a questão dos direitos civis e políticos, né? É algo extremamente importante discutirmos sobre essas questões de direito, né? Que nós temos aí, em particular, os direitos civis e os direitos políticos, né? Quando se trata de direitos, o que vem à nossa cabeça é um conceito sobre a questão do direito, principalmente o direito de ir e vir, né? Mas o que nós frisamos primeiramente é a questão dos direitos universais, né? Que o Estatuto, ele assegura, né? Os direitos universais a todas as idades, né? Os direitos que são expostos, né? O direito à cidadania, à participação social e política, né? Esses são um dos direitos que mais são abordados.
No